Não adianta eu dizer, atenção galera, vamos começar aqui a Casa da Rocha, as regras são essas, essa aqui é a nossa visão, tem que andar na visão, não pode ficar fora da visão, é assim que a gente faz, é assim que a gente canta, é assim que a gente age, e eu sou o eleito, escolhido, ungido, capaz, o capataz, tanto faz, que eu estou acima de todos para dizer quem está dentro e quem está fora. Não, a igreja não é isso. Tiveram que inventar alguma coisa para matar Jesus, porque a sua vida colocava às claras as trevas que haviam na religião, no império, no comércio. Jesus é o tipo de pessoa que não dava para viver entre nós. Tem que matar esse cara, porque esse cara expõe muito o nosso sistema e isso não é bom para nós. Nós também fazemos isso, porque nós já temos nossos vícios comportamentais e nosso jeito de viver na religião, e nós também não gostamos quando a palavra de Deus, o seu Espírito, dizem coisas que atrapalham o nosso sistema. Bem, nós estamos estudando a parábola da videira, capítulo 15 de João, e hoje nós vamos ler João 16, de 8 a 11. Nós estamos propondo uma ideia nesse estudo. O capítulo 15, que é o capítulo da videira, ele acabou, o capítulo. Mas o assunto que se desdobra a partir desta ideia, prossegue pelo capítulo 16 e alcança também o 17. E nesse capítulo 16 de João, Jesus está falando sobre a obra do Espírito Santo. Eu quero, antes de começar a pregar, dar um panorama de que momento foi esse em que Jesus disse essas coisas. Se você folhear a sua Bíblia um pouco atrás, capítulo 13 e 14 do Evangelho de João, você vai perceber que Jesus está à mesa com os seus discípulos, é a última ceia, tem a cerimônia do lava-pés, ele fala sobre a humildade dos discípulos. Ali na mesa, os evangelhos nos contam também sobre como ele indica o traidor, como ele fala que Pedro vai traí-lo, e fala também sobre a vinda do Consolador, que no capítulo 14, que seria prosseguidor, que seria um outro Consolador, além do Emanuel que está conosco e que partiria para o Pai, viria o seu Espírito e estaria presente entre nós e dentro de nós. E aí entra o capítulo 15, quando Jesus se levanta da mesa e eles vão caminhando. Eles estão indo na direção do Getsêmani, você se lembra? É lá no Getsêmani, no capítulo 18, que Jesus vai ser preso e que eles oram e ele agoniosamente chora no Getsêmani com agonia porque estava próximo à sua morte, é preso e levado ao julgamento e depois à crucificação. Na narrativa de João, eles estão caminhando e Jesus vai falando sobre eles, sobre a videira. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim dá fruto, aquele que não dá fruto ele corta, e aquele que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda, vocês são meus amigos. E ele vai falando tudo o que nós temos pregado sobre a videira. Depois ele diz que nós seríamos perseguidos por causa do seu nome, mas que o seu Espírito estaria em nós e nos revelaria todas as coisas, e continua pelo capítulo 16, essa caminhada continua, e Jesus continua falando sobre a obra do seu Espírito. E depois lá no capítulo 17, ele faz a sua oração sacerdotal pelos seus discípulos, na narrativa de João, antes de chegarem ao Getsêmani. João está construindo para nós uma ideia de um momento que, enquanto nós estamos aqui falando por algumas semanas, se não meses, uma cena que demorou talvez 1 hora, 2. A caminhada daquele jantar até a sua prisão, algumas horas, mas cheia de minúcias. Essas horas são cheias de profundo ensinamento e que orientam toda a nossa vida cristã. Porque alguém que estaria ligado a essa videira teria a presença dele mesmo, Cristo, dentro de si. Assim como um ramo da videira tem percorrendo dentro de si a seiva que vem da videira. Esse ramo é alimentado pela vida que é a própria videira. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que vocês fizerem será frutífero, vocês vão pedir e o Pai vai atender.
demonstrando que ele mesmo, o verbo, suas palavras, ou a sua presença, o seu espírito, estaria dentro de nós, dentro dos seus discípulos. É que nesse momento que Jesus diz isso para os discípulos não estão com essa perspectiva tão clara. Quando Jesus diz para eles, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, é bem provável que na mente daqueles discípulos ainda esteja isso aqui, ó. Claro, Jesus, nós vamos estar sempre junto com você. É ou não é, galera? Vamos abraçar ele aqui, é tudo nós junto. Vamos voltar para casa, vamos andar, o ministério vai continuar, nós temos que estar ligados a ele. Pensamos em vida de comunhão, pensamos em amizade, pensamos em discipulado, jornada de vida, coração com coração, ensinamento, aprendizado, mestre e discípulos. Era essa a relação que eles tinham. E essa relação era também exemplar. Ela moldava a vida dos discípulos. As atitudes de Jesus diante deles, suas palavras, seu testemunho, sua devoção, sua espiritualidade. Nesta relação de proximidade, eles cresciam e aprendiam. Aliás, não só cresciam e aprendiam, como eles viam diante deles todos os atributos de Deus e do seu reino em todas as situações que passassem, ou que passaram, ou que ainda iriam passar. Porque Jesus era um exemplo prático do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça de Deus, do seu poder, da sua cura, do seu ensino. Eles estavam vendo diante deles o próprio Deus realizando, não só ensinando, não apenas sendo um mestre, mas sendo a própria prática do reino. E isso era muito pedagógico. E eles compreenderam quando Jesus disse, continuem ligados a mim como um ramo está na videira. E é óbvio que os discípulos naquele momento podem ter pensado, claro, nós vamos estar sempre juntos com você. Aliás, na mesa, quando Jesus fala sobre vocês, alguns vão me abandonar, Pedro disse, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te abandonar. E Jesus disse, não, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Isso demonstra que na mente deles, estar ligado à videira passava muito pela ideia de que temos que estar junto com ele. Porém, no capítulo 16, quando nós começamos a ler, é provável que Jesus tenha feito um discurso longo e que João tenha registrado essas palavras principais na parábola da videira, ou não, que realmente tenha sido apenas essas palavras mesmo, e que João tinha isso muito bem gravado na sua mente. O discurso da parábola da videira demoraria menos de 10 minutos. Enquanto eles caminham, Jesus fala da videira, e aí ele diz, eu vou para o Pai. Eu não vou mais estar aqui. Eu não vou mais estar com vocês. Ele já havia dito isso um pouco antes de falar da videira. Vai vir um outro consolador. Mas aqui no capítulo 16 ele diz, eu tenho dito essas coisas para vocês não ficarem escandalizados e aterrorizados. Vocês vão ser perseguidos. Mas o Espírito Santo que procede do Pai, ele vai estar com vocês. Eu tenho dito essas coisas, mas a tristeza encheu o coração de vocês, é o que diz o capítulo 6. E eu imagino que na mente dos discípulos eles disseram, o que Jesus está querendo dizer com as coisas que ele está falando? Ele acabou de dizer que a gente tem que estar junto dele, que nós temos que estar ligados, como se fosse a videira e os ramos, e nós somos chapa, nós somos parça, nós somos amigos, vamos estar sempre junto com você, e a gente acabou de falar isso agora, chegamos aqui, ele está dizendo que eu vou embora, que eu vou partir. Mas como é que você fala para a gente estar junto com você, se você está dizendo que você vai partir? E Jesus diz no verso 7 do capítulo 16, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Mas se eu for, eu vou enviá-lo para vocês. Aqui começa a clarear, ainda que muito pouco, isso foi um processo de entendimento na vida dos discípulos, de que a vida de Jesus junto com os discípulos evoluiria para a vida de Jesus dentro dos discípulos. Se eu tenho com vocês aqui uma relação maravilhosa e a gente vive, vocês veem muitas coisas, daqui a pouco eu não vou estar mais com vocês, mas eu estarei em vocês. E essa ideia de vida espiritual que hoje nós dizemos, falamos de maneira tão comum, ou de espiritualidade, da presença de Deus dentro de nós, começava a ser revelada. Esses discípulos, nós estávamos conversando, outro dia, né, Vagnão, sobre
coisa doida deve ter sido a vida desses 12 homens. Porque eles viveram a época em que eles tinham que obedecer à lei, e tinham os fariseus, os mestres. Eles viveram o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Eles viveram a época onde Deus era invisível e nós o conhecíamos através da lei, dos profetas, dos salmos, do Pentateuco. É esse Deus que a gente conhece. De repente, um ser humano aparece dizendo: eu sou Deus, eu sou o Emanuel. O verbo se fez carne. Eles que conheciam esse período e esse jeito de conhecer a Deus, agora conheciam o Cristo visível, o Deus entre eles. Você conhece Hebreus capítulo 1, verso 1. Tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas formas pelos profetas, hoje nos fala em Jesus Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas que o Pai preparou, e ele segue o texto, etc, etc. Os discípulos viram 3 momentos históricos diante dos olhos deles de maneira fantástica. Eles que conheciam o Deus da lei, agora conhecem o Deus que se fez carne. E aprendem que tem que estar ligados a Ele, mas Ele diz: mas agora eu vou para o Pai. E um terceiro momento eles vão conhecer. O momento em que o Espírito desce e passa a habitar em todos os que creem. E agora, o Deus que eles conheciam da lei, que por 3 anos e meio conheceram face a face, agora vão conhecê-lo dentro de si. Nós já nascemos nesse terceiro momento. Nós nascemos aqui, ó. Nós nascemos no momento em que a gente crê em Cristo e vamos começar a segui-lo, e o Espírito Santo vem e faz morada dentro de nós. Mas esses homens viveram esse momento de transição histórica da revelação de Deus e do seu reino para o ser humano. Através do verbo nas tábuas de pedra, ou nos escritos dos profetas, agora o verbo que se fez carne, e agora o verbo que habita pelo seu Espírito dentro de si. E é óbvio que a partida de Jesus seria um momento triste para aqueles discípulos, mas Jesus diz: mas eu preciso ir, porque o reino de Deus não estaria mais diante de 12 pessoas, ou de 70, como ele enviou, de 2 em 2, ou mesmo nas cidades por onde ele passou, mas o reino de Deus estaria dentro de cada um deles pelo seu Espírito, e se espalharia pela face da terra, e essa igreja, e essa comunidade de discípulos, faria coisas muito maiores, porque a limitação de Cristo entre os homens, essa barreira seria ilimitada, porque tomaria toda a terra, e aonde tem alguém que crê em Cristo, o Espírito faz morada dentro dele, e a partir daquele momento, o reino de Deus começa a ser visto nele e ao redor dele. É a obra de Deus que estava na lei, que se torna um ser humano e agora passa para todos os seres humanos. E esta ligação na videira não seria mais apenas uma ligação humana de estar próximo, mas seria uma relação encarnacional, onde Cristo entraria e ele seria a vida dentro dos seus discípulos e de todos aqueles que crescem. Aqueles discípulos que esperavam que talvez Cristo sentasse num trono para que um reino humano fosse feito, estavam compreendendo que Cristo estaria no trono de cada coração e o reino de Deus estaria espalhado dentro de todos. Não tinha a ver com a cadeira que sentava o César ou o Herodes. Não tinha a ver com a cadeira de Moisés que sentava-se nas sinagogas e nem com a cadeira dos saduceus dentro do templo do sumo sacerdote. Tinha a ver com a presença dele dentro de nós, e nós de verdade sermos o lugar da sua habitação, o que é algo absolutamente milagroso. Porque nós somos imperfeitos, pecadores, falhos, falsos, decaídos, e o que é puro, perfeito, eterno, passa a habitar naquilo que é imundo, imperfeito e finito. E essa realidade do Espírito em nós é que nos dá a noção correta do que significa estarmos ligados à videira. Para nós, quando lemos esses versos hoje, imediatamente pensamos na nossa ligação espiritual com Deus, porque cremos e o seu Espírito habita em nós. Para aqueles discípulos era algo natural de uma relação entre pessoas que se transformaria em algo espiritual. E o que isso tudo tem a ver? Porque, vamos agora ao texto.
Vamos ao texto desta manhã. Eu precisava fazer esse preâmbulo. Versículo 8 do capítulo 16 de João. Falando sobre o Espírito Santo, o Consolador. Quando ele vier, Jesus fala qual é o seu ministério, o que ele faria. O que o Espírito Santo vai fazer quando ele vier. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Falando sobre o mundo. Ele convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Esses são os versos desta manhã do nosso estudo. Permaneçam em mim, só que eu vou embora. Fiquem junto comigo, mas eu não estarei mais aqui. O que o Senhor está dizendo? O que eu estou querendo dizer a vocês, serem cheios do Espírito, na descida do Espírito Santo, era o cumprimento de uma promessa de Cristo, de que quando eu for, eu vou enviá-lo. E assim como o nascimento e o ministério de Cristo foi a passagem de uma época da lei nas palavras em papiros ou em pedras, para Deus entre os homens encarnado, agora a descida do Espírito Santo marca uma outra fronteira. O Deus que não é mais uma pessoa encarnada entre os homens, mas que agora habitará dentro dos homens. Por isso todo aquele que crê se torna templo do seu Espírito. Não porque acontecem vários Pentecostes. A época do Espírito já foi inaugurada. O Espírito agora habita dentro dos homens. Quando eles passam a crer em Cristo, quando passavam a crer em Cristo no segundo momento, eles passavam a ser discípulos de um mestre. Mas agora os que passam a crer em Cristo se tornam habitação do mestre que está dentro de si. Isso tem tudo a ver com a videira, porque quem está ligado à videira, que é Jesus Cristo, tem dentro de si a sua própria presença. Por isso ele diz que o Espírito, quando vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas muito importantes que são fundamentais para aqueles caras que andaram com Jesus e não o veriam mais. Essa semana nós ficamos estudando um pouco esse texto e há um comentarista exegético, D.A. Carson, teólogo americano, que tem um estudo sobre o Evangelho de João, e ele faz uma discussão longa, exegética, sobre esse versículo. Ou melhor, sobre ele convencer de alguma coisa. Por ser um verbo de pouca utilização, e na história do desenvolvimento desse verbo grego, elegro, significar vergonha, significar constrangimento, significar julgamento, significar trazer à luz, expor, trazer evidências condenatórias, repreender severamente, mas também de constranger e, de uma certa forma, ensinar. É uma palavra muito abrangente. A língua grega é uma língua bastante, como eu poderia dizer, sintética. Termos sintetizam nele um significado muito vasto. A língua portuguesa, ela não é tão assim. Nós temos um vocabulário muito maior e palavras para explicar cada coisa. Se você for estudar o hebraico, menos ainda, é uma língua mais antiga, mas a gramática grega é mais precisa do que a nossa, isso a gente não pode negar. A gramática de 2000 anos atrás da Grécia era melhor do que a nossa, mas isso é assunto para quem quer estudar exegese. Mas enfim, e a discussão que Carson levanta, e foi uma bênção para nós essa semana, esse estudo, digo para nós porque nós estudamos juntos, os pastores, é o fato de que esse convencimento do Espírito, ele ao mesmo tempo é um juízo, ao mesmo tempo ele é uma exposição da nossa verdade. A ideia de que quando chega a luz, as nossas trevas se dissipam, ou quando chega a verdade, a nossa mentira é exposta. Quando chegam as evidências condenatórias, a gente percebe que somos pecadores. Quando vem o perfeito que é Cristo, nós percebemos que somos errados e decaídos. Essa é uma exposição que nos envergonha, que nos constrange, que nos faz cair de joelhos, porque Deus
se revelou a nós. E quando Cristo andava com os seus discípulos, ele repreendia, ele ensinava, ele fazia, ele executava, e todos os dias eles recebiam uma lapada. Olha o que ele falou, olha como ele faz, olha o que ele disse, olha o que ele ensinou para a gente. E a presença de Cristo, suas atitudes, seu amor, e quantas situações isso aconteceu. Quer que a gente mande fogo do céu nessa cidade? Ele falou, quem manda fogo do céu? Você está louco? Não é isso que eu vim para fazer. Ou, vamos fazer uma tenda aqui, Jesus, Pedro, Tiago e João. Que fazer uma tenda? Nós temos que descer daqui, Monte da Transfiguração. Ou, mesmo Pedro, arreda para trás de mim, Satanás. Oh, desculpa aí, Jesus. Lava o pé de Pedro. Você não pode lavar meu pé, eu não sou digno. Se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Então lava a mão, a cabeça, lava tudo. Muitas situações. Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Que mostra-nos o Pai, Filipe? Você bebeu? Quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Quantas e quantas vezes o constrangimento, o ensino, demonstrando que eles estavam errados, demonstrando que o juízo deles estava errado, demonstrando que a justiça deles estava errada. Sai, mulher, o mestre não vai te atender agora, ele veio só para os filhos de Israel. Ou, o que nós estamos fazendo aqui em Samaria? Não era para a gente estar aqui. Ele está conversando com uma mulher, ela é samaritana. Os pensamentos e as ideias daqueles discípulos eram confrontados. A sua religião judaica e os seus princípios de vida, a interpretação hipócrita das leis, como faziam os fariseus naquele momento, eram todos os dias chicoteadas pela verdade do mestre, da sua vida e das suas palavras, e eles eram moldados dentro daquela relação. E Jesus disse, mas agora quando eu for, eu vou habitar dentro de vocês e todo mundo vai ter isso todo dia, porque o Espírito que vier da parte do Pai, ele vai fazer isso, nós usamos o termo convencer. Nós temos que escolher uma palavra para traduzir tudo o que significa o verbo elegro, mas ele vai nos constranger, ele vai nos envergonhar, ele vai expor o que nós somos, ele vai demonstrar a diferença gritante entre a nossa humanidade impura e a sua realidade pura, ele vai demonstrar nosso pecado, vai ficar muito claro que a maneira como praticamos a justiça é injusto, vai ficar muito claro que o nosso juízo das situações também é um juízo contaminado pelo pecado e pela maldade, e isso vai nos fazer cair de joelhos e dizer, não dá para continuar sendo quem eu sou, porque mesma a situação que acontecia com os discípulos, quando Cristo andava com eles, agora acontece com todos os que creem, porque o Espírito está entre eles e dentro de cada um deles. Quando Jesus vê diante de si uma mulher ser jogada no chão, a prostituta, e os homens com pedras para apedrejá-la, e vieram inquirir a Jesus, tentando pegá-lo no pulo, dizendo, e aí? A lei de Moisés diz que tem que apedrejar a mulher que foi pega em flagrante adultério. E aí então Jesus diz, nada. Ele continua escrevendo com o dedo no chão. Eu não sei o que ele estava escrevendo. Essa é uma das centenas de perguntas. O que você estava escrevendo, hein, Jesus? Uma vez eu vi um amigo pregando sobre, já pensou se ele estivesse escrevendo a lista de todos os homens que tiveram relação com aquela mulher? Ou a relação dos pecados que todos já tinham cometido? Ou talvez todos os versículos da palavra e da lei que falam sobre perdão e misericórdia? A gente não sabe. Mas Jesus diz, aquele que não tiver nenhum pecado, então, já que tem que apedrejar a pecadora, quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Continuou escrevendo. Ele não entrou na frente e falou da mulher, não, ninguém vai apedrejá-la, para apedrejá-la vão apedrejar a mim. Ele não fez isso. Ele não fez um grande discurso para falar, vocês não podem apedrejar agora, ela tem que ser julgada, tem que ver com quem ela estava. Também não fez isso. E ele nem tampouco disse, olha, vocês não podem fazer isso. Apesar de que a compaixão era ele próprio. Mas ele disse, bom, se vocês não têm nenhum pecado,
comecem a atirar. E continuou a escrever. E um por um foram largando suas pedras. E a mulher ali parada, ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Se foram? Não, eu também não estou aqui para te condenar. Vá e não peque mais. Muda sua mente, metanoia, creia, converta-se. Interessante o fato de que a presença de Cristo constrangeu, envergonhou, joga fora a pedra. O que eu vou dizer para ele? Que eu não tenho pecado? Não posso dizer isso. E o pior é que nós sabemos que nós todos somos pecadores. A presença de Cristo e a sua palavra naquele momento, o seu jeito de ser, a sua paz, sua misericórdia, sua seriedade, sua maneira de interpretar a lei, sua compaixão, foram derramadas de tal forma naquele lugar, que as pessoas não puderam continuar sendo o que eram, ou pelo menos fazendo os seus planos que iriam fazer, diante da manifestação daquela verdade. E se você parar para pensar, foi isso o que Cristo fez desde o primeiro dia que ele começou o seu ministério. Nos ensinar o caminho e o evangelho do reino. É que quando nós falamos do ministério do Espírito Santo, e quando alguém diz, vamos falar sobre o Espírito Santo, todo mundo já quer saber se a gente vai profetizar, ter revelações, promovermos curas e sinais e falarmos em línguas. Nós reduzimos a obra do Espírito Santo a eventos de poder. Não que o Espírito Santo não tenha poder, e nem que o Espírito Santo não realize obras através daqueles que são seus. Não que o Espírito não nos dê dons e nos capacitem. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. O problema não é esse. O problema é que nós fazemos desta particularidade o todo. O bombril tem 1001 utilidades, diz o comercial. Alguém pode dizer assim, não, o bombril é para a gente acender na festa junina e fazer um monte de faísca. É para isso que serve. E alguém vai dizer, não, ele nem foi feito para isso. Descobrimos que serve para isso. E que ele também tem essa qualidade. Mas você pode fazer pintura com bombril, você pode fazer pátina com bombril, você pode ilustrar com bombril, você lava a louça com bombril, você pode limpar o pneu do seu carro e a roda do seu carro com bombril, você pode fazer bonecos de bombril, você pode fazer artesanato de bombril. Aí começa, aí vai embora. De palha de aço, né? Vamos aqui fazer merchan. Da palha de aço. Pode fazer muita coisa pode fazer. Obviamente que eu não estou comparando o Espírito Santo com o bombril, mas a obra do Espírito, ela é vasta. E fundamentalmente é a continuidade da obra de Cristo que já acontecia com os discípulos, porque não teria lógica Jesus gastar 3 anos e meio para nos ensinar algo e quando trazer o seu Espírito a igreja virar outra coisa. É o mesmo Deus, é o Espírito do próprio Deus, entre o Pai e o Filho está o seu Espírito. Seria ilógico se o Espírito Santo promovesse uma obra completamente diferente. O interessante é que nós vemos muitas vezes uma igreja que se diz como detentora do poder do Espírito, e quando você vê suas atitudes, não tem nada a ver com as atitudes que nós lemos sobre Cristo e os seus discípulos. E nesse caso, a ideia de que Cristo é a chave hermenêutica da revelação de Deus ou da interpretação das Escrituras, algo que eu creio, é uma verdade. Quando eu vou interpretar alguma coisa, eu preciso de olhar para Cristo, para ver se ele fez aquilo, se ele era daquele jeito, se as atitudes dele eram daquela forma, porque se o Espírito dele está entre nós, e nós somos diferentes dele, então o que está entre nós não é o Espírito dele. Nós precisamos dessa compreensão e que o Espírito continue nos revelando a Cristo. E quando o texto diz que ele vai constranger, envergonhar, expor, julgar, ensinar, convencer, vai deixar vocês de cara, falando, meu Deus, do pecado, da justiça e do juízo, essa preposição é a preposição peri do grego, que significa ao redor desse assunto ou a respeito disso. Aliás, quando a gente fala de perímetro, né, falamos, essa preposição peri, ela dá essa ideia de ser algo que abrange. Quando nós dizemos que ele vai constranger, peri, o pecado, a respeito do pecado, a respeito da justiça, a respeito do juízo que vocês têm, é isso que ele vai convencer do pecado, porque o mundo não crê em mim. E é o Espírito que vai constranger pessoas e deixá-las envergonhadas por reconhecerem que são pecadoras, assim como vocês se sentem quando eu andei aqui junto com vocês.
e da justiça, a respeito da justiça, porque eu vou para junto do Pai, e eu não estarei mais aqui com vocês para dizer isso sim, isso não, mas o meu Espírito estará, e a justiça que vocês praticam, a justiça que o mundo pratica, porque Jesus fala sobre o mundo, ele vai convencer o mundo, essa obra transformadora passa pela ação do Espírito que nos coloca sem escamas nos olhos diante da sua verdade para dizer, nós temos praticado uma justiça injusta. O mundo pratica uma justiça injusta. E é meu Espírito que vai constranger e deixar as pessoas envergonhadas quando praticarem a sua justiça. Por isso, quando alguém se diz cristão, e a sua prática de justiça é escusa ou corrupta, não há outra coisa a fazer a não ser questionar quem está produzindo essa justiça dentro dessa pessoa que se diz cristã, se os princípios de justiça dele não se coadunam com os princípios da justiça de Cristo, porque é o mesmo Espírito que deveria agir. Por isso que cristão não é quem frequenta uma igreja evangélica, não é quem canta música gospel, não é quem faz parte de uma instituição denominada evangélica cristã. Esses nomes também não sei se significam muita coisa no que diz respeito ao fenômeno social. Não tem a ver com o fato de você ser envolvido por uma cultura evangélica gospel denominacional. O que de verdade demonstra se alguém é de Deus, é o fato de estar conectado na videira, mesmo não estando na sua presença física, e ter dentro de si toda a seiva que flui do Pai e o transforma na imagem do Filho. E também ele vai constranger vocês do juízo, porque a maneira como vocês têm condenado, absolvido ou decretado o juízo de vocês sobre essa terra, é algo maligno, e o maligno já está julgado. Jesus não tinha morrido ainda na cruz, não tinha ressuscitado, nem tampouco João tinha recebido as revelações sobre o grande Armagedon, a besta e a vitória de Cristo no final dos tempos. Mas Jesus estava dizendo, esse inimigo já foi julgado desde o Éden, quando Deus disse que eu pisaria a sua cabeça, porque o Deus eterno já julgou e já condenou, e esse sistema está condenado. Deus do céu. Ele vai convencer o cosmos, que é a ordem caótica desse mundo, de que esse tipo de juízo já está condenado. Isso aqui não é vida. Não é. É o Espírito quem nos descola, nos desgruda da perspectiva mortal, decaída. Não que não sejamos pecadores, não que não tenhamos nossa tentação e queda, não nos livra da nossa imperfeição e não nos torna perfeitos, mas põe dentro de nós a sua presença que nos puxa cada dia para a sua vontade, a desejamos. E o mais interessante é que igreja, que de uma maneira bem simples, a tradução da palavra eclesia do grego é assembleia, não é o prédio, nem a instituição, o lugar que você frequenta, a placa da igreja, é o fato de sermos pessoas iguais, que nos arrependemos, passamos a seguir a Cristo e temos dentro de nós aquele que convence, que constrange, que nos envergonha, que nos coloca de joelhos diante da cruz para dizer, eu sou um pecador, injusto, e esse sistema que eu vivo está condenado e eu preciso seguir a Cristo. Essas pessoas são a sua igreja. A igreja, como eu já citei aqui, palavras de Ricardo Gondim, é a comunidade do Espírito Santo. Ela é gerada pelo Espírito. Não adianta eu dizer, atenção galera, vamos começar aqui a Casa da Rocha, as regras são essas, essa aqui é a nossa visão, tem que andar na visão, não pode ficar fora da visão, é assim que a gente faz, é assim que a gente canta, é assim que a gente age, e eu sou o eleito, escolhido, ungido, capaz, ou capataz, tanto faz, que eu estou acima de todos para dizer quem está dentro e quem está fora. Não, a igreja não é isso, isso é um projeto de poder religioso humano.
Igreja é quando todos nós reconhecemos que somos pecadores injustos e esse juízo que fazemos já está condenado, e entendemos que isso é uma obra do Espírito, e por isso nós nos permitimos morrer e abandonamos a nossa vida para a cada dia continuarmos aprendendo com esse mesmo mestre que ensinou os discípulos. Agora ele continua nos ensinando entre nós e dentro de nós, e esse Espírito coloca em nós dons e capacidades de exortação, de ensino, de pregação, de palavra, de misericórdia, de compaixão, para que nós, uns entre os outros, nos auxiliemos como um corpo que é ligado um ao outro, e crescemos igualmente como corpo, porque só há um que está sobre todos, que é o Filho de Deus, o Messias. Só há um que nos ensina, que é o seu Espírito. Só há um modelo e um padrão, que é a sua palavra, e só há uma visão, que é o próprio Evangelho de Cristo. E essa comunidade nasce sobrenaturalmente a partir da presença desse Espírito. Isso é igreja. É assim que vocês vão ser, disse Jesus. Tito capítulo 2, versos 7 e 8. Paulo diz assim ao seu discípulo, jovem pastor Tito. É uma das cartas pastorais de Paulo. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade. Exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário, olha que louco, seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quando esse Espírito, que é o Espírito de Deus, é o Espírito do Filho, é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é Ele mesmo, habita em nós, além dele nos constranger e a cada dia nos moldar na imagem do Filho, demonstrar que estamos conectados e ligados à videira, e todo fruto que nós damos é a partir de Cristo, da sua palavra e pelo seu Espírito que habita em nós. Paulo então diz a Tito, o que deve acontecer com vocês é que vocês vão ser um exemplo de boas obras, frutos que vêm lá da videira, obra do Espírito em você, Tito. E assim vai ser a igreja. Na maneira que ensina, na maneira que age, na maneira que exorta, no amor, na seriedade, na idoneidade, na compaixão. E o adversário, ele vai ficar envergonhado porque não tem o que dizer contra você. Tiveram que inventar alguma coisa para matar Jesus, porque a sua vida colocava às claras as trevas que haviam na religião, no império, no comércio. Jesus é o tipo de pessoa que não dava para viver entre nós. Tem que matar esse cara, porque esse cara expõe muito o nosso sistema e isso não é bom para nós. Nós também fazemos isso, porque nós já temos nossos vícios comportamentais e nosso jeito de viver na religião, e nós também não gostamos quando a palavra de Deus, o seu Espírito, dizem coisas que atrapalham o nosso sistema. Nós o crucificamos todo dia. Aliás, arrumamos interpretações diferentes para os textos para acomodarmos o nosso pecado, a nossa justiça e o nosso juízo. Pegamos textos fora de contexto para tentar dizer que o que nós fazemos errado e injusto e a nosso sistema de juízo pecador e decaído, e nós mesmos como pecadores não tenhamos que mudar. É por isso que em nome de Deus nós vemos tanta injustiça, tanto falso juízo, tanto pecado, tanta maldade, tanta morte, tanto ódio, tanta intolerância, tanto racismo. É por isso que nós vemos gente se dizendo cristã e que deixa atrás de si um rastro de trevas e de morte. Porque ser evangélico, qualquer um pode ser. Eu tenho optado hoje em dia por não ser. Não porque eu não creio no evangelho, eu só não quero ter a mesma imagem. Não porque eu sou perfeito, só porque eu quero andar em outra direção. Porque na verdade,
nós percebemos que, infelizmente, a obra de Cristo não está ligada a todos aqueles que usam o nome de Cristo. Gente querida da Casa da Rocha, de quem a gente morre de saudade e ficamos aguardando aí o dia de nos reencontrarmos. Mas, gente amada e querida, imagino que você também tenha essa saudade da gente estar junto, de sermos a igreja. De permanecermos assim, aprendendo e nos relacionando na amizade e no amor, sem essas escadas e esses patamares para nos diferenciar, quando todos somos pecadores, mas igualmente cheios do Espírito e capacitados por Ele para sermos igreja uns com os outros. Digo a você, que isso aqui é o fundamento da nossa vida. Isso aqui é a base de tudo que somos e fazemos como igreja. Nós vamos falar mais sobre o Espírito Santo na sequência da ideia da videira. Próximo domingo e os outros que se seguem pela frente. Mas, lembre-se que a obra do Espírito, ela é a mesma, é a continuidade da mesma obra de Cristo. E Ele mesmo, Cristo, foi Ele quem disse essas palavras, não é o Zé, não é uma história de um personagem bíblico, nem um profeta que a gente tenha que interpretar. O próprio Deus disse que Ele mesmo, Deus, o Espírito, nos constrangeria, nos envergonharia, nos julgaria, nos colocaria no nosso lugar para nos convencer e iluminar os nossos olhos quanto ao nosso pecado, nossa justiça e nosso juízo, que estão num sistema morto. Para que desejássemos a sua vida e cada dia mais quiséssemos ser ligados a Ele como videira verdadeira, cada dia mais dessemos frutos diante dos homens, para que eles também se envergonhassem e dissessem, existe um jeito de se viver e que essa gente vive entre eles, falando desse Deus que a gente olha nesse mundo e não encontra. E é dentro desse processo que nós cumprimos a nossa missão como luz do mundo e sal da terra.